Mas e a senhora que tava o quê? Achando que não ia ter multiverso. Aí a série, bem tranquila, vem e joga bem assim na sua cara. Vai ter multiverso sim, e com direito a um Sir melhor do que o outro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. Nossa, agitado esse episódio, hein? Ai, gente, ó, eu já vou dar spoiler logo, tá? Eu fiquei muito pistola com o episódio anterior, com a forma como as coisas foram construídas. Mas nesse, nossa, eles compensaram demais, assim. Fui absolutamente, positivamente surpreendida. Mas vamos lá, deixando a emoção aqui um pouco de lado, né? Especialidade minha. Não deixar de lado, justamente não deixar, mas beleza. Foco aqui. Começamos o episódio com a galera em volta do Sir, inclusive o Pooh. E a galera que atropelou já fala logo, né? Atropelamos a pessoa errada. Eles queriam atropelar o Puccan. Só que eles se lascaram porque o Sir acabou estando junto e salvou o Puccan. Nisso, essa galera do mal aí pega o Sir, leva ele e o Puccan desesperado liga pro Win pedindo ajuda, falando: levaram ele, me ajuda a achar ele. Aí a série já corta pro pessoal no hospital. Tá o Puccan, o Ozone, Mickey lindo, e o Win. E aí tá aquele funcionário de sempre na porta, né, meio que tentando impedir a entrada da galera, falando não, a madame não autorizou ninguém a visitar ele. E aí o Zone chega perto dele e fala: então, tem certeza que você quer me tratar assim? Porque assim, se acontecer alguma coisa com o Sir, você sabe quem você vai ter que servir no futuro, né? Mesmo que ela fale que tem um filho só, você sabe que acabaria sendo assim, né? Então, se eu fosse você, eu agiria um pouquinho diferente. Aí ele raciocinou depois dessa carteirada que ele levou. E aí ele ligou pra madame e ela falou: beleza, pode entrar. Só que ela falou que ela não quer te ver de forma nenhuma. E aí o Zone, né, afrontoso, maravilhoso, lindo, só falou pra ele: então avisa ela que ela vai cansar de tanto que ela vai me ver. Ai, maravilhoso. E o Sir ainda leva algum tempo pra acordar. O Puccan, ele fica ao lado dele durante algum tempo, ele fica lá olhando pra ele, pegando na mão dele, e aí em dado momento o Sir ele começa a mexer a mão e ele acorda. Bem assustado e olhando pra ele, perguntando: quem é você? Eu não te conheço. Que foi onde a gente, né, parou no episódio anterior. O Puccan fica super em choque. E o Sir, né, esse Sir que acordou, ele não fica nada à vontade com alguém que ele não conhece, né, em teoria, tocando ele. Depois disso, o Puccan ele fica bastante tempo se lamentando, falando que teria sido diferente se ele não tivesse surtado, se ele não tivesse rejeitado o Sir, que o acidente foi culpa dele e tudo mais. E assim, de certa forma ele tem razão. Desculpa, gente, mas é que eu acho que a forma como a série fez ficou muito estranho. Ok, talvez não tivessem tantas formas assim de você construir a situação do jeito que ela precisava ser construída, mas do jeito que foi eu achei zoado, mas tudo bem. Fato é que, infelizmente, de nada ia adiantar, né, o nosso querido Puccan ficar se sentindo culpado, e aí foi também uma coisa que o Dean tentou, né, dizer pra ele. Nisso a série corta para o Sir dentro da mente dele mesmo. Explicando, basicamente ele acorda de novo, né, onde ele achava que vinha sendo um sonho recorrente com o Dark Sir. Aspas, né, eu chamo de versão Dark, mas é porque ele tava sempre de preto, e no fim das contas, não é que ele é um cara mau, talvez ele seja só um cara prático. E ele tem um ar, assim, um pouco cínico, irônico, sabe? Aí por isso que eu chamo de Dark Sir, mas acho que nem é o caso. Ele nem tem essa pegada de querer fazer mal, né? Ele tinha uma pegada mais informativa mesmo. É que ele tem esse ar imponente, esse ar de, né, empoderado. É o cara da poltrona, da roupa preta e perfeito. Enfim, gente, é o Sir, é o boss, vocês já sabem. Beleza, nisso ele começa a explicar pra ele. Houve um dia em que um outro Sir explicou pra mim o que estava acontecendo quando eu vim parar aqui. E nesse momento é a minha vez de fazer isso por você. Isso que você vinha tendo não era necessariamente um sonho, era você enxergando uma outra realidade, paralelamente à sua. Aqui você viu, onde você respondia o Puccan com o copo, foi a minha realidade. Aquele era o meu Puccan. Eu respondi a ele naquele dia. Vem cá que eu vou te mostrar como foi.
E aí ele mostra o dia em que o Puccan desceu o copinho lá, ele mostra ele falando com o Puccan, e aí o outro Sir, né, o Sir que a gente conheceu até então, começa a ver aquela cena super chocado. Ele até tenta se aproximar do outro Sir e ele não consegue, meio que existe uma barreira invisível entre eles, né? E aí termina, né, a cena que esse Sir mostra pra ele e ele fala: você viu essa realidade quando você estava no meu corpo. Assim como o Sir que está lá no seu lugar está vendo a sua realidade agora. Eu me lembro inclusive de quando o outro Sir me mostrou uma realidade onde eu e o Puccan demorávamos uns 10 anos para nos conhecermos, e esse Sir tratava ele com muita frieza, até que um dia ele sofreu um atentado e o Puccan ajudou ele. A partir desse dia, quando ele perdeu a consciência, ele viu muitas outras realidades diferentes, onde ele e o Puccan sempre estavam juntos e felizes. E aí vai mostrando cada realidade. Gente, são cenas lindas, uma melhor que a outra. Tem uma cena deles com o guarda-chuva, e o guarda-chuva tem um tipo de iluminação embaixo. Tem os dois jovenzinhos, tem os dois mais velhos, mas sempre juntos. Tem eles juntos em um momento de perda para um dos Sirs, e esse outro Sir que ele tá mencionando começa a ver tudo isso. E se eu entendi direito, foi aí que começou esse rolê da realidade paralela a ser compartilhada entre vários Sirs, né? E ele explica que existem várias versões, né? Várias versões do Cyrus, que eles têm personalidades diferentes, mas que eles sempre vão ter um Puccan para melhorar eles e a vida deles. E aí o Sir, ele segue transtornado, falando: quero voltar, preciso ver o Puccan, preciso sair daqui. E esse Sir, né, o Dark Sir, ele explica para ele: ainda não é o momento. Voltando pro Sir que está entre nós, ele tá no quarto com o Win e com o Home, né, os dois amigos dele. E aí o Win não se conforma dele não lembrar do Puccan. Ele fala pra ele: como assim você tá tratando ele daquele jeito? Não é justo, você disse que ele era a sua vida, que ele era tudo pra você. Eu não entendo por que você tá agindo assim, igual um babaca, tratando o menino tão mal. E ele sai super revoltado, super tipo, como assim ele tá fazendo isso? E aí o Home segue conversando com ele. Nisso chega a noiva demônia. Ai, gente, coitada, talvez ela nem seja tão ruim, mas assim, né, ela foi encomendada pela mãe do Sir, né, então é complicado achar que vem alguma coisa boa dali. Inclusive ela apareceu sim nesse episódio, né, ela chega com a noiva bem quando o Sir acorda e o Puccan tá na sala. Ela veio de cropped, inclusive, tava lindíssima, mas segue ruim, né, ruim que só pela misericórdia, mas tudo bem. Beleza, voltando aqui pra essa cena. A noiva chega, né, toda, né, maravilhosa, falando: oi, noivo, vim te ver. Eis que o Sir vira pra ela, né, em dado momento, e fala assim: você não tem nada melhor pra fazer do que ficar vindo aqui me ver? E assim, ela fica completamente em choque com o tratamento que ele dá. E ele segue olhando pra ela, esperando, né, tipo, você não vai embora? E ela continua ali, parada, chocada, e ele completa: vai embora, pode ir, né? Pode ir. Voltar para sua casa, para de onde você veio. Então assim, gente, não é que ele trata só o Puccan daquele jeito. Ele trata todo mundo assim. Basicamente, em uma das vezes que ele viu o Puccan, ele falou: não chora na minha frente, eu não gosto de lágrimas. Sério? Tipo, esse Sir, ele é lindíssimo, mas ele é insuportável. Ele, tipo, nossa, sei lá, se é arrogância, se é, tipo, ele é muito frio, sabe? Beleza, eu sei que existe gente assim, mas não é agradável, né? Não é legal. Beleza, tem coisas que as pessoas não são obrigadas a gostar, normal. Mas a forma como ele trata todo mundo é surreal. Inclusive a noiva demônia. Aí ele sai do hospital de novo, sem autorização. Inclusive tem uma cena onde ele trata o médico como se o médico fosse qualquer pessoa, sabe? A forma como ele se dirigia ao médico era, inclusive, bastante ríspida, né? Por isso que eu também comentei que ele trata todo mundo assim, sem exceção mesmo. E aí ele vai pra faculdade como se nada tivesse acontecido. O Home até fala pra ele: caramba, você fugiu do hospital de novo. Porque, né, o outro Sir também fez a mesma coisa. E ele está com o penteado do nosso querido Paiu. Lindo, 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 que não tem mais por onde. Meu Deus do céu. Mas enfim, foco aqui. E aí ele tá de boa, né, caminhando e tal. Quando a Ti e a outra amiga do Puccan abordam ele falando: olha, sua noiva foi intimidar o Puccan e ele quase apanhou hoje na faculdade. E aí o Sir fica super em choque e fala: como assim? Tipo, né, acho que ele pensou:
Não é justo que alguém seja agredido por minha causa. E aí ele saiu correndo para falar com o Puccan. E aí, explicando o que aconteceu, o Puccan estava na faculdade, né, super chateado com tudo que estava acontecendo, e ele foi abordado pela noiva, né? A noiva demônia veio encher o saco do Puccan. E ela chega nele e fala assim: eu só vim te lembrar que ele tem noiva, que você não é nada e que você não precisa ficar mais visitando ele. Eis que o nosso querido menino Puccan, né, o nosso fofinho, vira pra ela e fala: ah, é? Se eu sou tão insignificante, por que você se deu o trabalho de vir aqui falar comigo? Ai, beleza. Aí ela olha assim com uma cara de: como é que eu respondo isso, né? E falou: eu sou a noiva dele. Começou a perder a linha. E aí ele, novamente muito pleno, fala pra ela: mas e ele, se importa com você? Ele realmente reconhece esse noivado? E assim, gente, a menina foi ficando numa situação muito difícil, porque ela não tinha o que responder, ela tinha acabado de ser rejeitada pelo Cyr, com o agravante de que ela estava naquele momento sendo engolida com farinha pelo Puccan. Aí o que ela fez, né? Ah, você não tem argumento, você parte pra agressão. Ela foi pra bater no Puccan e aí a tia, amiga do Puccan, chegou. A tia, inclusive, é a mesma atriz que fez a Hannah em Sangue Mindineal. Ela é maravilhosa, né? Deixa eu reforçar isso aqui, já falei no vídeo de Sangue Mindineal, falo novamente, ela é maravilhosa. Enfim, ela chegou, segurou a mão da menina e falou assim: ah, é? Então, né, homem não pode bater em mulher, mas mulher contra mulher é de boa, é justo. Cai dentro, você quer bater então? Vem em mim então, vem que eu tô pronta. E aí a menina fugiu dela, e aí o Puccan, né, foi salvo de apanhar. Beleza, né? E aí depois disso que ela foi lá confrontar o Cyr sobre o Puccan ter passado por isso. Eis que o Cyr, né, que está entre nós nesse momento, ele vai conversar com o Puccan. E o Puccan tá lá naquela mesma ponte, né, reflexivo, ouvindo o fone, pensando em como as coisas poderiam ter sido, né, em como estão agora. E assim, gente, uma coisa que o Puccan reparou desde que o Cyr acordou foi que esse Cyr, ele não tinha a cicatriz, né, aqui na testa, onde o Cyr, né, que ele conheceu, tinha. Então, a partir dali já era um indício, né, de que alguma coisa estava diferente. E aí o Cyr senta do lado dele e aí, pela primeira vez, né, em muito tempo, ele se propõe a conversar. Porque até então ele estava deixando a frieza com a qual ele lidou com tudo sempre dominar tudo, inclusive o trato que ele tinha com alguém que tinha tanto carinho, tanto apreço por ele, apesar, né, dele não fazer ideia nenhuma de quem é, que é o Puccan. E aí ele fala: seu nome é Puccan, né? O Puccan fala: sim, você me chamava carinhosamente de Pu. E a gente fez várias coisas juntos, e a gente se dava muito bem, a gente se gostava muito. E aí ele pergunta pra ele: a gente era um casal? E aí o Puccan fala: sim, a gente era. E aí esse Cyr, ele fala: então, eu lembro da minha família, dos meus amigos, mas eu não tenho lembrança nenhuma de você e nem de ninguém do seu entorno, ninguém com quem você se relacione. Nisso, o Puccan pergunta pra ele: você acredita em mundos paralelos? E o Cyr responde: não, acho isso uma baita bobagem. E aí o Puccan já fica super desanimado, pensando: não vai ter o que fazer, né? E ele pede, por favor, né, pra ficar sozinho, e o Cyr, ele deixa ele sozinho lá. E ele fica lá durante muito tempo, pensando sobre como ele queria que as coisas não tivessem acontecido assim, como ele se arrepende de ter rejeitado o Cyr, como ele queria que o Cyr voltasse, como ele ama o Cyr e tudo mais. Falando dos nossos queridos Jin e Win, eles se encontram em um momento na série, nesse episódio. O Win, ele tá muito, muito chateado com esse Cyr, com toda a atitude que ele vem tendo, especialmente com o Puccan. E ele vem esperneando, reclamando dentro da cabeça dele, né? No corredor do hospital. E aí ele encontra o Jin. A Ada toma um susto, inclusive. Ele fala: desculpa pelo meu amigo, né? Eu não sei porque ele tá assim, tem a questão da memória e tudo mais. Então, eu tenho certeza que ele não queria estar dizendo essas coisas, nem queria estar agindo assim. Mas no momento ele está, então eu sinto muito. E aí o Jin fala pra ele: eu queria te agradecer por você ter ficado ao lado do Puccan. E aí quando o Jin agradece, o Win já começa a se lembrar do dia em que ele foi beijado. E começa a passar um monte de coisa pela cabeça dele. E o Jin, enquanto ouve os pensamentos do Win, a gente nota que ele parece ter um tipo de interferência acontecendo, né? E não tinha acontecido até então. E aí o Win vai embora super envergonhado e a cena corta com
o Jin com essa sensação, que a gente deve ter algum detalhe aí a partir do próximo episódio. Voltando pro Puccan, ele tá naquele momento lá reflexivo e triste, né, ali sentado naquela ponte, e aí dá um estalo nele, ele fala, eu preciso contar pra ele como eu me sinto, eu sei que ele não é ele, mas eu preciso contar. E aí ele sai correndo e vai atrás do Cyr. Nesse momento, pra variar, tá começando a chover, e aí ele chama o Cyr e ele começa a falar, eu sei que você não é mais o meu Cyr, mas eu queria dizer que eu não quero perder você nem pra sua noiva, nem pra qualquer outra pessoa. E eu queria pedir pra você, por favor, mandar um recado pra pessoa que eu amo. Cyr, eu te amo muito. E adeus. Nisso ele vira pra ir embora, e a gente nota que esse Cyr, ele foi impactado de alguma forma pelo que o Puccan falou. Quando ele vai tentar se aproximar do Puccan para dizer alguma coisa, enfim, ele começa a sentir um tipo de dor de cabeça e ele até ajoelha de tanta dor que ele sente. E aí a gente já vê ele pegando no braço do Puccan e perguntando: Pu, onde você vai? E quem chama ele de Pu é o Cyr que a gente conheceu até então. Então, em teoria, o Cyr voltou para o mundo dele. Eis que a série corta para o ponto de vista do outro Cyr, o Cyr que curte o Paiu Style. Ele acorda na cama dele, aí ele começa a responder umas mensagens, aí acho que até o Wink liga pra ele e fala, caramba, meu, você sumiu 3 dias, era só uma febre, você ficou fora todo esse tempo, você tá bem? E aí o Cyr desliga na cara dele, né? Delicado igual ele era, como a gente vinha vendo até então. Aí a primeira coisa que ele faz antes de sair da cama é pegar, né, a xuxinha, o negócio de amarrar cabelo, deixar o cabelo dele do jeito que a gente gosta. E aí ele levanta, né, acho que vendo como tá a situação da casa dele e tudo mais, e ele tem a impressão de que tem alguém mexendo na porta, acho que é por isso, porque a campainha não toca nem nada. E aí ele vai pra abrir a porta e ver o que tá acontecendo. Nisso tem um Puccan na porta dele, e tentando deixar uma sacolinha. E aí ele fica super chocado, né, porque ele não esperava que o Cyr fosse abrir a porta. E aí ele fala, Psyr, desculpa, né, perdão, eu não queria te incomodar, é que faz tempo que eu não vejo você saindo, que eu não te vejo na faculdade, eu achei que pudesse estar acontecendo alguma coisa. Então eu só queria deixar isso aqui com você, mas eu já tô indo embora. E aí ele deixa a sacola na mão dele e sai correndo, né, pra ir embora. Nisso, o Cyr, ele se lembra da conversa que ele teve com o Puccan do outro Cyr, né, em que ele pergunta, você acredita em mundos paralelos? E aí ele vai e pega no braço do Puccan e pergunta, seu nome é Puccan, né? E aí o Puccan pergunta pra ele, você me conhece? E aí a série termina aí. Aí assim, gente, eu achei maravilhoso. Eu adorei. Minha única objeção / problema aqui é que a gente tá em pleno 8, logo faltam 2 episódios pra acabar. E aí você vem com essa parada de multiverso paralelo, beleza, já era meio que a proposta esperada da série, ainda que pra trás só quem tá vendo a série, né, sem ter lido a novela, eu achasse que não necessariamente, né, vamos dizer assim, parece muita coisa pra desenvolver em só 2 episódios, então o meu desejo ficou sendo, ou que os 2 episódios tenham tipo 1h30, 2 horas cada um, ou que eles, sei lá, estendam a série, coloquem 12, ou que eles façam um spin-off só com esses universos paralelos, porque nossa, foi muito interessante de ver, muito legal, especialmente a parte em que você sempre tem um Puccan de bom coração, bondoso, disposto, e você tem um Cyr cada um com uma personalidade diferente, cada um com um mood diferente em relação a tudo, em relação à vida. Assim, seria muito interessante acompanhar essa dinâmica, né? Então, eu tô muito, muito, muito curiosa pra saber como é que eles vão desenvolver isso no episódio que vem. A prévia deu algumas pistas em relação ao retorno do Cyr, né, para o lugar dele, o Cyr que a gente vinha conhecendo até então. E a prévia também parece ter aí algum direcionamento para Jin e Win. A gente não sabe bem qual vai ser, esperamos que seja bom, mas só vamos saber no próximo episódio mesmo. Reforçando a campanha do Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, pelo seu compartilhamento se você achar que esse conteúdo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém. Isso ajuda muito com o futuro desse canal e desse trabalho. Obrigada por assistir. Voltem para mais vídeos. Abraços!